Por que uns vão lá, fazem uma aposta ou perdem alguma coisa e o cara estopa o processo? E por que outros vão e mesmo perdendo eles persistem? E aí sim, existem os mecanismos psicológicos e biológicos que predispõem essas pessoas a terem essa tomada de risco a mais. Por isso até que o DSM, ele separa isso. Ele fala, cara, você não pode falar que em vício de um cara que ele entra lá no parquinho, toma um ferro e ele fala, cara, eu não sou besta, esse negócio não é pra mim, trem perigoso e tudo. É a mesma coisa na dependência química. Você tem, por exemplo, estudos que de 100 pessoas que experimentam, por exemplo, uma droga, uma cocaína, você vai ter menos de 10% vão ficar viciados. Vai ter uma galera que vai usar o negócio e vai falar, cara, esse trem aqui não é pra mim, isso é perigoso, não tô afim e tal. A mesma coisa no álcool, ou seja, tem muita gente que bebe, o cara tá tranquilo, e tem uma galera que bebe e vira alcoólatra. Ou seja, existem os mecanismos biológicos de predisposição. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 575. Eu sou o Rodrigo Bibo e a casa sempre ganha. Pois é, e eu sou Ismael Sobrinho, eu sou médico psiquiatra e a única fezinha que você tem que ter é em Deus. Beleza? Olha. Gente, estamos aqui para falar de um assunto muito sério, apesar da brincadeira aí no começo. Mas o BTcast é sempre muito bem animado, mas o assunto é muito sério. Tanto que eu trouxe aqui um médico, psicanalista, crente, para a gente falar sobre o lance das apostas, bets, tigrinhos, carrinhos, guepardinhos, ornitorrincozinhos, entendeu? Mas o que isso tem a ver com crente? Crente não joga jogos de azar. Meus irmãos, minhas irmãs... Se der o dízimo, não tem problema. O problema não é jogar. O que eu já escutei no consultório é o seguinte, doutor, se eu ganhar e der o dízimo, não tem problema, entendeu? Já escutou essa? Cara, não escutei, mas eu acredito nessa fala vindo de um crente. Eu não duvido. Porque, assim, cara, a gente vai discutir um pouco do ponto de vista teológico, um pouco, e com certeza do ponto de vista psiquiátrico. Tem muita, assim, gente, os crentes estão jogando, tá bom? Jovens crentes estão jogando. Eu mesmo conversei, inclusive, com uma amiga minha de Brasília, falou que emprestou dinheiro por mão, enfim, não quero entrar em detalhes, mas os crentes estão jogando. Ô Ismael, vou até ver como é que tá aqui a pesquisa que eu fiz, tá? E olha só o que a galera falou aqui, numa pesquisa rapidinha só que eu fiz no meu Instagram, perguntando se tem crente, se você conhece algum crente que joga, que faz apostas online. Cara, vamos lá, não dá em percentual aqui, né? Mas, 211 pessoas conhecem cristãos que estão apostando online, entendeu? E os números são altíssimos. E como a gente tem muito evangélico no Brasil, meu irmão, com certeza nesses índices altíssimos de apostas, tem evangélico também apostando e, inclusive, perdendo muita coisa. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, atenção! Atenção você do Rio de Janeiro. Sim, você mesmo. Estaremos com um BTD aí no dia 26 de outubro. Galera, olha só. Eu, André Heinck e Cacau Marques, no dia 26 de outubro, na Igreja Batista de Itacuruçá, estaremos falando sobre o coração do homem. Como vocês podem ver na imagem, tem um coração ali. Ele é uma fábrica de ídolos. Olha só, galera, eu, André Heinck e Cacau Marques, falando sobre o coração do homem como uma fábrica de ídolos. Vai ser incrível. Dia 26 de outubro de 2024, vagas limitadas, tá bom? Então, vai aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com ou aqui no YouTube e garanta o seu lugar para ouvir eu, André Heinck e Cacau Marques falando sobre a teologia da idolatria, tá bom? Simbora que vai ser bom demais. Galera, também quero lembrar vocês que sempre que forem comprar na Amazon, compre pelo link do Bibotalk. Sério, vai comprar qualquer coisa na Amazon, compra pelo nosso link, gente. Você não vai gastar mais com isso e a gente ganha uma comissão e elas têm ajudado o nosso ministério pra caramba, muito mesmo, assim, muito mesmo. A Amazon tem sido uma parceira nossa aí desde 2018. Então, se você gosta do conteúdo que você assiste gratuitamente, não custa nada. Você clicar no link ali ou digita aí no seu navegador bibotalk.com/Amazon. Pronto, você já vai entrar no site da Amazon por meio do nosso link
Isso nos ajuda demais, tá bom? Ó, tá vindo Black Friday, em novembro. Vai ter, ó, sabe o que eu posso falar? Vai ter, assim, livros evangélicos vão estar em promoção na Black Friday em outro momento, que eu não posso falar. Mas enfim, então, vai comprar na Amazon. Compra pelo link do Bibotalk. Qualquer coisa, sério, qualquer coisa. De PlayStation 5 a uma vassoura. Compra. Eu compro produto para limpeza. Pode ser. Eu compro pasta de amendoim. Dr. Nuts. Boa essa, hein? Compra pelo meu link, tá bom? bibotalk.com/Amazon ou clica no link que tá aqui na descrição deste BTcast, beleza? E fique sempre de olho no nosso Instagram, @Bibotalk, que a gente tem um canal de transmissão lá no Instagram, colocamos promoções lá. Se você não tem Instagram, tem o canal de transmissão no Telegram, tá bom? E você não tem Telegram, que é muito melhor que o WhatsApp, tem um canal de transmissão no WhatsApp também, beleza? Clica no link aqui, numa dessas plataformas e venha acompanhar de perto aí o nosso ministério, tá bom? Simbora para esse episódio. Muito bem, doutor Ismael, apostas, né? Não é um problema novo que nós temos no mundo, né? Apostas sempre existiu, os cassinos estão aí, mas a gente tem um fenômeno da questão online. E no Brasil, a coisa chegou aqui, as bets e por aí vai, chegaram com força aí em 2023, e os números de apostadores brasileiros estão altíssimos e somos o país que mais aposta. Cara, a gente passou uma galera aí, passou os Estados Unidos e tal. Tu vê os gráficos. E se a Jenny achar ali, você vai ver que o gráfico é assustador, doutor. É assustador. As bets e tigrinhos, entre outras coisas, elas estão, assim, faturando bilhões. E se elas estão faturando, significa que o brasileiro está perdendo bilhões. Porque a casa sempre vence. Eu queria entender primeiro, doutor, antes da gente entrar em questões psicológicas e tal, aliás, teológicas, espirituais, vamos falar primeiro daquilo que é também espiritual, tem a ver com uma espiritualidade desse mundo caído, mas por que o ser humano gosta de apostar? Como é que é a mente do apostador? Porque assim, como eu falei, né? As bets agora estão na palma da mão, o que facilita bastante o rolê. Mas sempre tivemos do Brasil aí jogos, que eu não quero falar o nome porque, né, a máfia é forte e tal, e eu amo a minha vida, mas sempre tivemos aí. Não, e eu sou filho, né, do que jogos fazem, né? Minha família foi destruída por questão de jogos, né? Que eu não quero falar aqui porque, enfim, né? Eu tenho medo aí do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Os jogos sempre existiram, né? As apostas, né? As apostas sempre existiram. Os cassinos, né, em vários lugares do mundo e tal. Qual que é? O que está por trás da aposta? E o que está por trás do coração e da mente do apostador? Primeiro, assim, eu acho que é bacana você trazer esse tema para quem está assistindo a gente. Isso já saiu um pouco do fenômeno só social. Isso já é uma questão de ordem médica. Então, quem está assistindo a gente não tem que achar que a gente aqui está firulando ou falando um assunto que não tem necessidade de ser falado, um assunto só para ter uma hype aqui de rede social, não é isso. A gente está falando de uma questão que realmente já se tornou um problema de saúde pública, né? Para vocês terem uma ideia, isso entrou lá no DSM, que é a classificação de psiquiatria, que é a nossa bíblia da psiquiatria, né? O Manual Estatístico dos Transtornos Mentais, entrou mais ou menos no DSM-3, né? Que eu acho que foi em 1980. Então, desde o DSM-3, a gente está agora no DSM-5 revisado. Então, desde o DSM-3 já se colocou o jogo patológico como uma entidade que merecia tratamento. Como você mesmo disse, não é uma coisa nova. Você pegar lá tem um livro lá, o famoso O Jogador, do Dostoiévski, de 1800 e alguma coisa. Ele conta lá do menino que ele vai lá na casa de apostas e ele vê a senhora apostando e ele fala que a partir daquele dia a mente dele foi tomada por um desejo e aí ele vai ali narrando a tragédia que era a aposta na sociedade russa, daquele jeito meio dramático dele falar, né? Então, assim, sempre existiu. A questão é que os tempos modernos, como você mesmo colocou, elas trouxeram uma facilidade de você apostar ao toque de um clique, né? Eu cresci lá em Mantena, lá na roça, então eu vi aposta em rinha de galo, briga de passarinho, quem cantava mais. Então eu cresci vendo essas coisas e as pessoas, desde galo, passarinho, gato, até briga de leão, por incrível que pareça, a gente conseguia ver nesses interior da vida aí
nessa vida de roça. Agora, a coisa ela ampliou. Se você pegasse os inquéritos epidemiológicos, eles calculam que entre 1 a 3% da população preenche os critérios para o jogo patológico. Vou até depois aqui colocar quais são esses critérios. Esse nome, doutor, esse nome, jogo patológico, tem que chamar a nossa atenção, né, cara? O fato disso entrar aí na tua Bíblia aí, é pra galera ver que é uma parada de saúde pública mesmo, jogo patológico. E se tá ali é porque tem gente que destruiu vidas, né? Por conta desse vício nesse rolê. Tem código para isso, né? Ou seja, do mesmo jeito que você tem um código para classificar a depressão, um código para você classificar transtorno de ansiedade generalizada, você tem um código para caracterizar o jogo patológico. E aí eu vou te falar, assim, isso é estatística de 1, 3%, de estudos que nem são tão recentes, assim, eles não pegam tanto esse fenômeno pós-pandemia de mais digitalização da vida. Então, talvez esse número seja maior. Mas vamos colocar aí que seja 1%. Cara, se for 1%, a gente teria aí em torno de 2 milhões de pessoas no Brasil que seriam viciados em jogos, né? Então, assim, é muito grande. Cara, olha só essa informação aqui, doutor. Desculpa te cortar, porque aqui, ó, tu falou em questão de avanço e tal, né? Tem uma reportagem aqui no Agência Brasil, .ebc.com.br. Não sei se é um site de confiança, tá, galera? A Agência Brasil é o... Normalmente né? Eu acredito que seja, né? Enfim, mas olha só. Mas eu já vi esses dados em outros lugares também. Diz o seguinte, é uma matéria de agosto desse ano de 2024, tá? 25 milhões de pessoas passaram a fazer apostas esportivas em plataformas eletrônicas nos 7 meses iniciais de 2024. De janeiro a julho, uma média de 3,5 milhões por mês. Para se ter uma ideia dessa velocidade, o intervalo de tempo é menor do que o coronavírus levou para contagiar o mesmo número de pessoas no Brasil, que demorou 11 meses. Tá? Não, é impressionante, assim. Cara. Antes de entrar assim, na parte clínica, eu vou te falar aqui, porque eu acho que é legal quem está assistindo. Isso é uma coisa que nós, no consultório de psiquiatria, a gente tem atendido e atendido muito. Antigamente tinha um viciado, outro no galozinho lá, na zebrinha. Cara, mas agora a situação, assim, ela é dramática. Eu vou falar um pouco aqui depois das comorbidades, o que está associado ao jogo patológico, as consequências também. Mas eu atendi, esse ano já tive caso de um cara que perdeu 600 mil reais em apostas de internet. Eu tive um outro que não deixa de ser um tipo, lógico que eu sei que tem estratégia e tudo, mas a gente tem atendido também, não é bem um jogo, mas pessoas que são viciadas, por exemplo, em day trade. Então o cara começa a estudar operações de mercado. E o fenômeno cerebral é o mesmo, não que a gente categoriza como jogo, né? E outro dia atendi um paciente que a esposa chegou no consultório com ele bem triste, e ela me disse assim, olha, nós perdemos R$1 milhão. Eu falei, cara, mas como? Não, nós vendemos um apartamento e a gente iria olhar num outro apartamento, a gente foi para o aluguel para comprar daí a 6 meses num outro bairro onde a gente gostaria de mudar. O cara, nesse intervalo, ele falou, cara, vou fazer esse dinheiro dobrar. Aí ele perdeu 100, perdeu 200 e tudo. E aí eu fui fazer uma pesquisa na época, assim, fiquei curioso sobre isso, eu vi um dado da Fundação Getúlio Vargas. Falei, cara, quantos % dos caras conseguem bater o mercado? Porque eu pensei, tem robô, tem IA, hoje tem tanto gráfico, né? Não é mais aquela análise fundamentalista técnica que a gente fazia de ações, né? Eu fui ver, cara, 99,5%, alguma coisa assim, perde em operações de day trade. Ou seja, só os caras muito gênios mesmo que conseguem ganhar o mercado. Então, assim, tô dando um exemplo aqui do day trade, porque esse assunto de hoje, ele transcende várias coisas, cara. Outro dia eu peguei um outro, e aí vamos voltar para o jogo, mas só dando alguns exemplos aqui para a gente enriquecer a discussão. Como que essa ponta ela é grande, né? Que são, por exemplo, a questão das criptomoedas, né? Eu não vou aqui entrar na teoria do Bitcoin, se é reserva de valor e tal, isso aí. Eu tenho os amigos que são maximinalistas do Bitcoin, tem amigos que acham que... Não vou entrar nesse mérito, né? Eu tenho a minha teoria, mas eu não vou colocá-la aqui. Agora, eu fico atendendo uns caras que eles ficam peneirando o que a gente chama de shitcoins, que são as moedas de merda mesmo, ou as altcoins, né? Uhum. E a galera, cara, anda perdendo muita grana também nisso, assim, são prejuízos financeiros muito grandes. E aí a gente vai ver os mesmos mecanismos que estão relacionados aos jogos patológicos. Então, assim, tem essa questão. E aí, o mecanismo, doutor, só pra galera entender o porquê tu tá fazendo essas relações, se eu entendi, vê se é isso. Sim. Tu relaciona, né? Tu não tá dizendo que
Bitcoin, que a Day Trade, que isso são jogos de azar, não é o que você está Não, de falando, jeito você nenhum. foi bem claro. Mas a mecânica que está por trás é ganhar um dinheiro meio mais fácil, né? Por exemplo, Rápido. é a ideia de ganhar dinheiro fácil e rápido. Que no mundo E dos você investimentos... hiperdimensionar por pontos cegos na sua estrutura de personalidade as suas capacidades analíticas de risco, né? Então, assim, normalmente o jogador patológico, ele hiperdimensiona a sua capacidade de analítica. Então, ele acha que ele realmente ele tem uma capacidade intelectual de tomada de decisão que, de fato, as pesquisas vão mostrando no médio prazo que ele não tem. E aí a gente tem que diferenciar o que é o jogo patológico do jogo isolado. Então, assim, na psiquiatria a gente separa, porque você fazer lá uma aposta, você entrar num bolão da Mega Sena do trabalho, tem aquela situação, né, cara? Você tá lá trabalhando, aí tu tem no hospital lá 20 pessoas trabalhando. Eu lembro, cara, que eu trabalhava no hospital e aí entrava o bolão do fim do ano, né? Bora. Aí os caras viravam pra mim e falavam assim, pô, cara, se você não entrar, todo mundo aqui segunda-feira não vem, você vai ser o único que vai dar o plantão e tal, né? Então, assim, a psiquiatria, ela separa esse jogo esporádico. E separa também aquele cara que ele entra ali num jogo e aquilo é um ímpeto fugaz e a partir do primeiro prejuízo que a pessoa tem, ela estopa o processo. Então, assim, não é isso. Se a gente olhar a classificação assim, do DSM, você tem que ter um episódio de pelo menos 12 meses de você manter, entre aspas, no vício. Então, assim, o DSM considera 12 meses. A menos que a situação seja num tempo menor, mas a intensidade dos sintomas, a gravidade dos sintomas, o nível de comprometimento, seja por dívida, seja social, etc. e tal, traga uma repercussão tão grave que você tem que intervir. Então, assim, a princípio são 12 meses, mas, por exemplo, eu atendi um paciente outro dia, que ele deve estar jogando há uns 3 meses, e a família me disse, cara, ele está imparável, ele está pegando dinheiro com agiota, pegando dinheiro em banco para tentar compensar o prejuízo, ele não consegue parar. Então nós já fizemos todas as medidas e aí, ou seja, eu não fico esperando dar 1 ano, eu sou diante de uma situação grave. Mas a princípio são 12 meses, né? Então tem isso. Uma outra coisa que é importante, antes de eu falar dos critérios assim, diagnósticos, é você entender que o jogo patológico ele não pode ser consequência direta de um estado psiquiátrico que esteja alterando a percepção da realidade. Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que ela é bipolar e ela está em fase de mania, está em fase de euforia. Às vezes essa pessoa ela é bipolar, está na fase de euforia, ela fica mais corajosa, ela tem um delírio de grandeza, ela se acha um mega investidor, ela tem uma coisa ali de que ela... o episódio de mania pode fazer com que essa pessoa se lance a correr mais riscos. Então, nesse caso, a gente não fala que é um jogo patológico, a gente fala que o episódio de mania, de euforia, está fazendo com que a pessoa esteja jogando mais. Então, esses são pontos, né, que a gente tem que diferenciar. Aí você vai lá pro DSM, né? Vou até colocar aqui, ó, os critérios são bem rapidinho, pra gente poder sistematizar e não ficar uma live muito perdida. Então é o seguinte, é bem prático, viu, gente? Você tem 9 itens que eles são muito importantes, e aí eu vou rapidinho aqui, 1 minuto para cada um. Ó, primeiro, você tem que ter 4 dos 9 para você caracterizar. Então, depois a gente fala dos mecanismos cerebrais. Anota aí, vai dando check aí. Vai dando X aí se você tem 4 dos 9. Então, primeiro, necessidade de apostar quantias de dinheiro cada vez maiores para ter a excitação desejada. Cara, isso aqui é muito comum, eu vou falar depois como que o jogo patológico é muito semelhante à dependência de cocaína, não vou voltar nisso depois, mas uma das características de qualquer vício é você ter uma tolerância, ou seja, chega um ponto que aquele estímulo X, ele não é capaz de te dar a sensação de prazer, né, de ativar ali os circuitos dopaminérgicos do cérebro, que é o que a gente chama de sistema de recompensa. Então, há uma necessidade de você aumentar para você ter prazer. Então, começa-se às vezes com um valor pequeno, e aí para ter a adrenalina, o tesão, a vontade, etc e tal, você tem que ter um aporte cada vez maior. Segundo ponto, esse aqui é o que mais dá encrenca no consultório. A pessoa fica nervosa ou irritada quando ela tenta reduzir ou abandonar o jogo. Cara, literalmente, Bill, o cara que é jogador mesmo, ele fica abstinente, cara. Então, assim, ele acorda pensando na aposta, ele vai dormir pensando ali em qual que é o score, ele fica ali planejando os jogos da semana, ele realmente, cara, respira o negócio. Então, assim, esses casos mais drásticos, a gente chega no consultório, a gente vê que isso até está nos critérios diagnósticos,
atrapalha até a vida social, acadêmica, laborativa do cara, porque realmente é como se fosse um dependente de cocaína que ele já acorda, cara, com uma fissura. Então, assim... Fissura. É uma fissura, Mas, dá um creme. ô, Ismael, aí, assim, só pra entender, a galera que tá nesse nível, até como com esse caso que você viu ali, que a pessoa tava 3 meses, mas já tava perdendo uma grana, a galera já tava pegando dinheiro com a agiota, pelo amor de Deus, gente, meu Deus, agiota, enfim. Cara, porque assim, essa pessoa ela teve uma compensação, né, dopaminética, como tu fala, assim, porque, ou seja, deve ter ganho alguma coisa também pra continuar no rolê, né? Tem esses, porque se eu me lembro bem é o seguinte, essas paradas de apostas aí, elas são programadas pra fazer algumas pessoas ganhar, obviamente, pra manter o jogo rodando. Eu soube também por parte da galera da tecnologia, isso aqui eu vou reproduzir o que eu ouvi o pessoal da tecnologia falando. Que quando você vê um influencer jogando, tem muita gente fazendo live, né? Influencers fazendo live, jogando, ó, galera, tô aqui jogando o jogo, né, do leãozinho aqui, e ó, pá, ganhei. O pessoal me falou que o back-end e tal, ou seja, esse cara tem um usuário que ele está pré-programado para ele ganhar mais vezes e tal, entendeu? Sem contar que o dinheiro que ele tá apostando ali não é dele, é do próprio contrato de publicidade que ele recebeu, olha, e tu vai ganhar tanto, e esse tanto aqui é pra tu apostar e tal. Então, ou seja, eles criam um mecanismo pra galera ter e às vezes até o pessoal se incentivar com o ganho do outro, né? E obviamente que algumas pessoas talvez ganhem uma coisinha ou outra e acho que tem essa questão da dopamina e por isso que volta e fica nesse frenesi. Deve assim, ter alguma coisa assim, né? Ou uma pessoa vai perdendo e vai se desafiando. Que loucura. Você tem um padrão, se você for olhar assim, você pega lá os capítulos psiquiátricos das apostas, né, do jogo patológico. Eles sempre falam lá que você tem as 3 fases, a vitória, a fase da vitória, a fase da perda e a fase do desespero. Então, no geral, você tem a fase da vitória, né, independente do método, as pessoas persistem porque de alguma forma, não são todas, né, há essa fase, há uma programação, né, até no carteado, em qualquer coisa, lá eu conheço essas coisas das antigas, você tem essa fase da vitória. Depois você tem a fase da perda, onde você vai realmente tentar fazer a recuperação do prejuízo, e depois você tem a fase do desespero, né? Hoje, com essa questão dos softwares e tudo, é mais fácil você fazer esse tipo de programação, né? Mas você pega livros, por exemplo, sobre... Eu lembro na residência, cara, eu tô falando de 20 anos, a gente estudando sobre isso, não existia internet praticamente, assim, não tinha esse negócio. E as descrições eram muito engraçadas, que elas são idênticas a hoje, só que exatamente com novos formatos e tudo, mas assim, o mecanismo é o mesmo, né? Então... essas fases tem. A questão, cara, é que no início, mesmo que o cara se ele perde, e aí tem uma coisa a ver com a programação do cérebro sobre o risco, né? Sobre o prazer que algumas pessoas têm sobre não ter aversão a risco, né? Isso é um condicionamento mental. E depois eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Isso é o que faz com que algumas pessoas persistam. Aí diferencia, Bibo. Por que uns vão lá, fazem uma aposta ou perdem alguma coisa e o cara estopa o processo? E por que outros vão e mesmo perdendo eles persistem? E aí sim, existem os mecanismos psicológicos e biológicos que predispõem essas pessoas a terem essa tomada de risco a mais. Por isso até que o DSM, ele separa isso. Ele fala, cara, você não pode falar que em vício de um cara que ele entra lá no parquinho, toma um ferro e ele fala, cara, eu não sou besta, esse negócio não é pra mim, trem perigoso e tudo. É a mesma coisa na dependência química. Você tem, por exemplo, estudos que de 100 pessoas que experimentam, por exemplo, uma droga, uma cocaína, você vai ter menos de 10% vão ficar viciados. Vai ter uma galera que vai usar o negócio, vai falar, cara, esse trem aqui não é pra mim, isso é perigoso, não tô afim e tal. A mesma coisa no álcool, ou seja, tem muita gente que bebe, o cara tá tranquilo, e tem uma galera que bebe e vira alcoólatra, ou seja, existem os mecanismos biológicos de predisposição. Terceiro ponto, fazer esforços repetidos para controlar, reduzir ou parar de jogar. Aí já é aquela fase que o cara já está transicionando na fase de perda, onde ele começa a fazer um tipo de esforço. Fala, cara, eu vou parar, eu vou criar alguma coisa, eu vou tentar aqui resolver. Já está ficando difícil para ele não acessar a rede social. É a mesma coisa dos viciados em Instagram e TikTok, né? Não sei se você já viu isso assim. Os caras é a mesma coisa, os caras ficam viciados. Na hora que vê, o cara fica 10 horas lá por dia, viciado lá e passando. Não é nesse nível, mas já tive aquela sensação de vazio. Mano, passou meia hora, o que eu fiz da minha vida? Eu vi memes que eu nem lembro mais. Até acho assim que faz parte do mundo você espairecer, você... E eu tenho uns perfis que eu sigo, cara, que são... Cara, são totalmente nonsenses, velho, mas são muito engraçados. Eu acho que a gente precisa dessa quebra do ordinário, né? Acho que nós nem sempre temos um parque à disposição, nem sempre a gente tem a natureza como as pessoas tinham lá atrás.
E a gente precisa dessas quebras, né? Dos postos de abastecimento mentais. Então, quarta coisa, a mente está frequentemente ocupada por apostas, que é aquilo que eu coloquei no início, de você pensar no assunto o dia inteiro. Jogar mais quando se sente desconfortável. Então, assim, esse é um efeito do cara bem viciado, né? Então, quando ele começa a se sentir desconfortável, o que ele faz, cara? Ele não stop. E aí é que a família não entende. Fala, cara, você falou que não estava legal, falou que não está bem, mas você está quebrando o pacto. A gente fez aqui uma aliança e tal. Mas o cara não consegue parar, né? E aí aquele papo de alcoólatra, né? Eu não vou jogar, eu não vou beber, eu não vou fazer isso, mas o cara vai lá e ele dribla totalmente, né? Depois de perder dinheiro no jogo, geralmente volta outro dia para tentar ganhar. Então, assim, é aquela coisa da compensação do prejuízo. Não é o nosso tema aqui, mas eu vejo isso muito na galera do mercado financeiro que eu atendo, né? O cara ele faz 5 operações bem feitas, ele consegue ganhar 5 dias, ele tem um dia ruim que ele perde tudo, e depois ele volta para compensar. Ele, no início, ele não tem essa crítica, né? Ele não consegue ter um espelhamento. A galera não faz isso com supervisão, né? Eu tenho pacientes que estão no mercado, que são profissionais, isso é uma outra história. Mas esses caras que eu atendo que são profissionais, velho, eles têm uma engenharia por trás do negócio, assim, violenta. Não é o carinha igual eu que vai entrar ali e vai fazer e tal. Aí o cara vai tentando fazer a compensação, né? Em mente para esconder o grau de envolvimento. Você quer saber que um cara tá viciado, cara? Ele nega, velho. Assim, ele realmente começa num estágio assim, final a mentir sobre o grau de envolvimento. Não, cara, é só R$10. Isso aqui é um dinheiro que eu ia jogar fora. E etc. Aliás, sobre essa questão do dinheiro, a gente estava conversando aqui em off, cara, sobre aquela matéria do InfoMoney. Cara, o pessoal tá chutando entre 60 a 120 bilhões, Bibo, de dinheiro. Tá aqui, cara. Tá sendo drenado. Olha aqui, ó. A quantia gasta em plataformas de apostas, as bets, no Brasil, em 2023, ficou entre 100 bilhões e 120 bilhões. Isso equivale a 1% do produto interno bruto do país. O mercado de apostas no Brasil é proporcionalmente maior do que nos Estados Unidos. Cara, enfim, tem dados aqui, gente, que Enfim, tem outros dados que deixam ainda mais triste, olha só. né? Galera, assim, a classe C e D ocupam, né, uma fatia enorme dos viciados nessas plataformas e tal. Muita gente ligada ao Bolsa Família, né? Mas aí, então quer dizer que esse pessoal não pode se divertir? Claro que pode, gente, mas geralmente são classes que têm mais dificuldades financeiras. Não, Bibo, apostando dinheiro nesse negócio. E um lance também, cara, tem um dado do Serasa, né? Muita gente viciada em aposta tá com o nome sujo no Serasa, ou seja, tá envolvida em dívidas e não tá pagando a dívida para estar jogando. Isso é um problema seríssimo. E aqui só um outro dado também, enquanto tu averigua aí, doutor, que, cara, o governo tá muito preocupado em regulamentar esse negócio, né, para taxar isso. Até acho que já tá aprovado várias coisas. Mas, cara, isso tá virando um problema de saúde pública, então só taxar não é suficiente. Algumas outras coisas estavam rolando, não sei se rolaram, também não fui muito atrás, mas grosso modo o que a galera tem falado aí é que o governo tá muito preocupado em taxar, mas, cara, é um problema seríssimo, né? Então, eu acho que projetos de impedir que o cara pague no cartão, tem que ver a idade da pessoa, a frequência com que ela aposta, meio que ter um monitoramento, mas por enquanto não tá tendo nada disso, né? Não, eu acho que, primeiro, eu tava vendo aqui, ó, o turismo, os gringos deixam no Brasil de turismo, os gringos, 2 bilhões de dólares. Cara, multiplica aí por 6, 12 bilhões, ou seja, cara, é muito maior do que o que a gente recebe de turismo, né? Assim, a grana é alta mesmo. O impacto quando a gente no varejo, falando, né? Tá dando aí o impacto no varejo. Tu tá falando uma coisa, cara, que é verdade, não é aqui uma questão de ser chato. É uma grana que não vai pro cinema, é uma grana que não vai pra comida, é uma grana que não vai pro consumo de... Cara, as pessoas estão deixando de comer bem, de ter lazer em função disso. Então, assim... E tem outro lance, cara. A taxação a taxação, isso vai... e é o tipo de empresa que não tem nenhum bem pra sociedade, né? Então, assim, é bem complicado isso, cara. Bem complicado. Não, é complicadíssimo. Agora, eu não sei, assim, eu também não acompanho essa discussão, se vai ter algum tipo de campanha de conscientização junto, se vai forçar a galera, cara, tipo um cigarro. Tipo cigarro, esse produto. Tipo cigarro, exato. Talvez assim, tem que ter. E eu acho que... Agora, tem um dado que eu achei curioso, que eu tava vendo numa época que eu tava fazendo um estudo sobre isso. Cara, em geral, quando você libera, você aumenta o nível de pessoas que jogam, né? Então, assim, já tem estudos sobre isso. Então, são as velhas discussões que a gente tem na psiquiatria que
elas passam um pouco da psiquiatria, entram em questões sociais, questões financeiras, macroeconomia, mas nos detém daqui a parte médica. Se você conversar com qualquer psiquiatra, com qualquer profissional de saúde mental, cara, você não vai ter ninguém coerente que vai dizer que isso deveria ser reprimido, assim, a verdade é essa, assim. Mas eu entendo o lance do governo também, porque os caras vão jogar de qualquer jeito e talvez o governo queira abocanhar uma grana aí e talvez investisse em saúde. Realmente apostas não são uma coisa boa, porque você investe o seu dinheiro numa coisa que certamente não te dará retorno. Sabe onde você pode apostar o seu dinheiro sem medo de perder dinheiro e o investimento é 100%? Nas camisetas da Insider. Você tá percebendo que eu tô com uma camiseta aqui? Essa aqui é a Henley. Olha, cara, ela é muito bonita, tem esses 3 botõezinhos aqui. Aqui, ó, o microfone me tapa, né? Aqui, ó. Ó, olha aqui, olha essa camiseta aqui, gente. Malha mais grossa, porque agora Insider tem a Tech T-Shirt Heavy, que é a malha um pouco mais grossa, melhora o caimento, mas é a mesma qualidade de sempre das Insider. Para esse recado aqui, resolvi botar essa Henley, que é sensacional. Gente, você se sente abraçado mesmo com esse tecido. Ou seja, essa Henley aqui, as camisas sociais, as oversized, todos os modelos que você encontra no site da Insider, elas vêm com a mesma tecnologia praticamente. É esse tecido Intec, ou seja, ação antibacteriana. O cheiro aqui do CC não se propaga. Você pode usar a camiseta 1, 2, 3 vezes. Depende do seu... Olha, gente, deixa eu falar pra vocês da minha realidade, que trabalho aqui no escritório e caminho, né, 300 metros para ir almoçar no sol, volto, sento, caminho por aqui. Eu tenho uma realidade de escritório, por assim dizer. Eu posso usar Insider assim de 3 a 4 vezes, sem lavar. E não tem cheiro nas axilas, não tem cheiro do restaurante que eu vou. É impressionante essa ação anti-odor e o cheiro não pega, o cheiro não se prolifera. É incrível mesmo. Ela tem o quê? Essa regulação térmica. Você pode usar preto. Fora que a Insider tem várias outras cores incríveis, tá? Dos seus modelos, tá bom? Isso que é muito legal. Mas você pode usar preto durante o dia, no sol, porque tem a regulação térmica. A Insider não precisa passar. Pra mim, gente, na moral, é uma das coisas fantásticas pra mim que viajo por aí. Você pega a Insider no guarda-roupa, põe na mala, dobra de qualquer jeito, joga lá. Chegou no local do evento, ela vai estar um pouquinho amassada assim, mas depois de 15 minutos com o próprio calor do seu corpo, ela desamassa. Gente, sério, na moral, só vi vantagens na Insider. E a sua primeira camiseta tecnológica, ou camisa social, ou a camisa Henley, tem que ser Insider, porque olha só, é um investimento que você vai ter um retorno garantido. E é por isso que eu apareço aqui com uma outra camiseta, diferente da que eu tava, porque a Insider, ela vai prorrogar a promoção do Dia do Cliente até o final de setembro. Então, galera, é o seguinte, com esse QR Code aqui e o cupom BIBOTALK15, você vai ter 15% de desconto nas suas compras de produtos Insider. E olha só, se você juntar com outros cupons que tem pelo site, dependendo da peça que você vai estar comprando, o setor, você pode chegar até 30% off nos seus descontos e frete grátis. Então sim, você vai comprar um produto de qualidade com muita durabilidade. Mas olha só, tem que usar esse QR Code aqui, tá bom? Ou o link que tá na descrição deste episódio ou no primeiro comentário fixado aqui no YouTube, tá bom, gente? Bibotalk15 te dá 15% de desconto. Somando com outros cupons que tem pelo site, você pode chegar a 30% de desconto. Mas tem que ser no link do Bibotalk e o cupom Bibotalk15. Então, olha só, aproveita. E, cara, é o seguinte, você vai pagar, então, mais de R$100 numa camiseta? Vai. Só que você vai ter camiseta para anos, porque a Insider não desbota. Se você lavar certinho, conforme as recomendações do site, tá? Você vai ter camiseta por anos, mantendo a cor. A Insider não desbota, galera. Não desbota. É incrível. Você pode lavou certinho, conforme as orientações, você vai ter Insider por anos. Sério, eu tô falando no plural. Por anos. Então, o custo-benefício, cara, vale demais. Vale demais. Gente, ó, eu já doei, depois que comecei a usar Insider, mais de 15 camisetas que eu tinha, que eu usava no meu dia a dia.
porque agora eu tô usando praticamente só Insider pela praticidade. Às vezes, numa semana, eu uso revezo entre 2 Insiders, entendeu? Eu uso uma, uso outra e tal. Aí lá no terceiro dia que eu sinto um cheirinho, opa, tá na hora de lavar, que eu também não vou esperar ficar igual um cara reclamou com o pessoal da Insider lá. Nossa, eu usei por 5 dias consecutivos e deu cheiro. Pô, mano, meu amigo, 5 dias consecutivos, sem dar um respiro, suando. Aí não dá, né, mano? Não dá. É claro que vai se proliferar a bactéria do odor. Também não força a barra, entende? E vai saber também qual é a tua condição. Mas eu digo pra vocês, na minha condição aqui de escritório, uso 3 vezes tranquilaço. Então, às vezes, numa semana, eu uso 2 camisetas da Insider. Então, tem sido realmente, tá? Aproveita aqui o QR Code ou o link na descrição deste episódio ou no comentário fixado. Ó, esse aqui é o modelo Henley, hein? Ó, gostei, hein? Modelo Henley, bonitão, tá? Malha mais grossa, amei. Ó, e tem outros modelos, entra no site pelo meu link e usa o meu cupom. E assim, esse lance das apostas é muito louco, porque esses dias eu liguei na Globo, né? Porque lá em casa, basicamente, a gente só usa serviço de streaming e YouTube, assim. E aí eu queria ver o jogo do Brasil e não achei em nenhum lugar e consegui ligar a Globo lá em casa. Cara, beleza, tava vendo algum jogo que eu nem lembro, acho que era Brasil. Brasil, acho que Aí você foi torturado pelo jogo do Brasil, porque o Brasil tá uma tortura ultimamente, tá bem entendeu? ruim, né, cara? No dia anterior a essa gravação aqui, perdeu pro Paraguai de 1-0. Meu Deus, que coisa, né, mano? Que coisa. Um time do Paraguai, né? Foi anteontem. Tô mó perdido. Mas enfim, era um jogo do Brasil, ou um jogo, outro jogo importante, não lembro aí, cara. Mano, moral da história, veio o intervalo. Cara, no intervalo que eu prestei atenção, tinha 2 paradas de apostas ali, sabe? E, cara, grandes astros, né? Grandes astros do futebol, de comentário na TV, falando de apostas, sabe? Você tem os influencers, né, cara? Isso aí tá uma febre de influencer. Até, inclusive, a minha amiga Lara Santana, que é minha amiga, gente. A gente troca altas ideias. E a Lara fez até um vídeo. Porque ela, imagina, ela é uma grande influencer. E ela já recebeu muitas propostas para ganhar gente. Coisa, assim, na casa dos milhões ou 1 milhão, entendeu? É muita grana que esse pessoal investe em publicidade. Muita grana. Imagina, gente, eles têm astros do futebol na folha do pagamento. Pra vocês terem a ideia, entendeu? E, cara, ela fez um vídeo, né? Olha só que interessante. Ela fez um vídeo satirizando os influencers que aceitam fazer, publi, né, do Tigrinho, entre outros e tal. Ela fez uma sátira, ela pegou um personagem dela, que é o Cadu, e ela simulou como se o Cadu tivesse fazendo a propaganda de um negócio desse e tal. Só que, cara, e ela deixa, assim, se você presta atenção, você percebe que aquilo é falso, assim, que o Cadu mesmo tá ganhando, que, entendeu? É um vídeo irônico. Claro. Mas, cara, eu mandei um direct pra ela, assim, Lara, as pessoas não vão entender que é ironia, e eu tenho certeza que você vai perder seguidor, porque tu tá fazendo propaganda disso. E, cara, dito e feito, ela teve que tirar o vídeo do ar, porque a galera não entendeu a ironia, né? Mas eu falei pra ela, mas sabe por quê, Lara, o pessoal vai ficar decepcionado? Porque a gente viu vários influencers que a gente gosta fazendo propaganda de casa de aposta. Vários. Então, assim, o pessoal ficaria triste, mas não acharia incomum a Lara Santana ter se vendido para casa de aposta. Porque vários influencers fizeram isso. Eu seguia um cara, deixei de seguir ele, né? Que é um cara bem do mundo nerd. Cara, o mundo nerd é um mundo de jovens, adolescentes. E esse cara fazendo propaganda de apostas. E já tem dados, né, aparecendo ali, né? Adolescentes e jovens envolvidos com isso. Por quê? Porque falseiam dados, entram pelo celular. Então aí, cara, dando prejuízo, entendeu? Pegam o celular do pai, fazem cadastro com os dados do pai. Nossa, uma loucura, então aí, cara. Perdendo grana, cara. Perdendo grana da família, sabe? E aí vem um influencer que é pago, que ganha 1 milhão. Porque o influencer mesmo não joga. E quando joga com o dinheiro que deram pra ele, entendeu? Pra jogar, ó, pega aí 500. Isso é igual empreendedor de palco, né? O cara que vende curso de empreendedorismo e, na verdade, a grana dele não é empreender, é ensinar a galera... Exato. É a mesma coisa, por exemplo, eu tenho um cliente que ele é uma raposa do mercado financeiro, o cara trabalhou em tudo, é um gênio. E ele falou, cara, os grandes ganhadores de quem vende curso de day trade são os vendedores de curso, eles não ganham dinheiro fazendo as boletas, entendeu? Então, assim... Exato. Gente, isso aqui não é uma crítica propriamente ao day trade, ainda que eu tenha críticas e eu jamais faria isso. Se você é um gênio, estuda, e você é um abençoado, uma pessoa com uma hipercapacidade, você...
trabalhou em ambiente simulado por vários meses para você fazer operações simuladas, você tem um mentor, e você realmente, após uns 6 meses... Esse meu paciente, ele me disse isso, Bíblia. Ele falou, cara... Ele dá umas consultorias, ele não tem curso de internet, é só uma parada no 1 a 1. E ele falou, cara, eu só deixo o cara colocar alguma coisa depois ele fizer 6 meses de simulação, cara. Então, assim, exato. os caras responsáveis, eles são assim, né? Então... Não, eu conheci uma pessoa que ela tinha escritório aqui no coworking, onde eu tenho a minha sala, e ela já estava uns 2 anos operando, ganhava até uma grana, mas estava começando a perder muito. E aí, qual foi a ideia dela? Ela tirou lá um curso para ter para ter um certificado lá, porque ela, não, eu vou ganhar dinheiro vendendo o curso de como perder dinheiro. Desculpa, ela não falou exatamente isso, mas... porque não, pegou. eu só tô dizendo assim, que... Gente, normalmente... peraí, isso aí é muito... Jenny, deixa essa parte, que eu sei que tem... Se você faz e ganha dinheiro, e você acha que a gente tá falando besteira, tá tudo bem. É que a gente tá falando aqui a partir da nossa experiência. Eu, de amigos que já perderam muita grana com day trade... E eu de pacientes que perderam muito dinheiro. Gente, a nossa questão aqui não é... A gente respeita você que faz. A gente respeita você que faz. A gente só tá dando a nossa opinião a partir da nossa experiência aqui, né? De conversas e de pacientes. Porque assim, claro. a nossa opinião é porque a gente vê tragédias, né, cara? Assim, eu já atendi em tantos casos, assim, não consigo contar de pessoas assim que atentaram contra a própria vida após se endividarem por meio de apostas e perder dinheiro no mercado financeiro, né? Então, assim, eu já vi famílias destruídas, eu já vi tantos casos, são filhos que tiveram que mudar de cidade, foram famílias inteiras que tiveram que mudar até de país. Eu tive um caso por causa dessa questão de dívidas, e tudo começou com coisas pequenas, onde as pessoas realmente achavam que iriam ser gênios das finanças e tudo. Então, o nosso alerta aqui não é ser os chatos da internet, nem a régua moral de ninguém, mas a gente também não pode cair no clichê de dizer assim, o dinheiro da pessoa e ela faz o que ela quer. Não é bem assim. Nós estamos falando de uma realidade de pessoas que estão viciadas e elas às vezes já não conseguem mais ter esse discernimento moral de que elas estão numa encrenca. Elas estão ali com verdadeiras compulsões, né? Exato. Então não é tão simples assim. Você está assistindo, às vezes você pensa, não, cara, isso aí o cara quem quiser que se exploda. Não é bem assim. A gente tem que ter um senso de capital moral, um senso de coletividade, quando a gente fala dessas coisas, porque a gente está falando realmente de famílias que são destruídas, né? Então é um assunto bem sério, né? Bem importante ser colocado. Muito bom. Voltando então, aqui, E para ficar bem claro, o doutor já vai terminar a lista dos nomes lá, e para ficar bem claro, a gente não está equiparando investimentos e day trade com jogos de azar. São coisas distintas. Diferentes. E nós fizemos a distinção. O que está por trás é um pano de fundo emocional, né, psíquico, de ganhar dinheiro, de multiplicar dinheiro e tal, de fazer o dinheiro render mais do que o tradicional. E aposta e jogo de azar, o nome já diz, né? É jogo de azar e você vai se dar mal certamente. Mas vamos lá, doutor, continua. Não, é só para a gente terminar essa... E aí é uma questão importante, já prejudicou ou perdeu um relacionamento importante, um emprego, uma carreira acadêmica ou profissional. Isso aqui a gente vê todo dia, né? Esse é o quinto, qual que é a listinha? Esse é o oitavo. O oitavo, já falamos. E o nono é conta com outros para obter dinheiro para aliviar a sua desesperada situação financeira. Cara, isso aqui é muito comum. É aquela pessoa assim que ela já tá num nível de dever e tudo, que ela te liga desesperada, Bibo, você é meu amigo, cara. Eu sei que você tá vendendo muito livro, eu preciso que você me empreste um dinheiro urgente e tudo. E aí a pessoa não fala, ela tem uma timidez, ela inventa alguma coisa. E aí, na verdade, você tá diante de alguém que tá precisando sanar algum tipo de saldo, de dívida para poder jogar, né? As pessoas usando crédito, cheque especial para poder fazer aportes e tudo. Então, esses 2 últimos critérios, normalmente, eles são no paciente mais grave, né? Onde ele já perde relacionamento, onde ele já perde o emprego, perde o trabalho, e onde ele já começa a tomar crédito a risco, ele já esgotou. O que acontece, cara? Ele já esgotou o crédito do banco, ele já esgotou a poupança, a reserva, e aí ele passa para um estágio onde ele tem que alavancar por meio de situações de emergência de amigos e familiares, né? Então essa é uma questão bem grave. E aí, assim, entrando um pouco na parte técnica, para a gente não render muito, não ficar cansando vocês, é interessante, Bibo, que quando você pega, por exemplo, um viciado em droga, né?
E aí você tem um exame de imagem que chama SPECT, é uma tomografia colorida, que ela acende algumas regiões do cérebro que estão mais ativadas, né? Nós temos uma região que ela é muito ativada lá no sistema límbico, que é a nossa placa-mãe emocional, e lá a gente tem uma bolinha pequenininha que chama sistema de recompensas, que é uma via muito relacionada a neurônios de dopamina. Óbvio que não é só a dopamina, mas tem muito a ver com neurônios de dopamina. E os estudos são legais que quando você pega uma pessoa dependente química e você mostra uma foto para ela de pessoas usando substância, essa região do cérebro ela dá uma ela fica mais acesa, ela aumenta a captação, mostrando o seguinte, que quando a retina observa o ato, dá o input cerebral, ativa esse sistema de recompensas e a partir disso os pacientes referem que eles têm uma necessidade, a visão ativa uma fissura ou um desejo de usar e tudo. E aí eles têm pesquisas sobre apostas. Os caras que são viciados, por exemplo, em apostas, você mostra fotos de bancas de apostas ou de cassinos e você tem a ativação dessa mesma região cerebral relacionada aos vícios. Ou seja, Caraca! Do ponto de vista do cérebro, o efeito neurobiológico, muitas vezes, na pessoa que está mais grave, não estou dizendo que na mesma intensidade, obviamente, porque uma droga ela vai direto ali no neurotransmissor e tudo, mas eu estou dizendo que a região do cérebro que ela é ativada num paciente que ele tem uma compulsão, ela é a mesma, independente se é uma droga, se é uma aposta, ou se é sexo, por exemplo, ou se é comida, né? Esses dias eu estava gravando um vídeo, cara, interessante, pro meu canal do YouTube. Aliás, posso fazer uma propaganda aqui? Sempre, cara, dos teus livros, do YouTube, tudo. Ó, tem o meu canal no YouTube, chama Fé no Divã, depois você coloca aqui Fé no Divã, né? Ó. E eu estava fazendo um vídeo, cara, sobre o Ozempic, né? Na verdade, sobre esses medicamentos para emagrecimento, né? E etc e tal. E aí, cara, eu estava fazendo uma revisão de literatura médica e eu achei um artigo interessante, porque o Ozempic, esses medicamentos, todos esses inibidores de GLP, eles vão e atuam no sistema de recompensas do cérebro, né? Um dos motivos que eles fazem os pacientes comerem menos não é só a liberação de uma substância no intestino ou a redução da liberação da insulina. As pessoas acham que é só uma coisa no nível do intestino e do estômago e do pâncreas, desculpa. Não é, ele também tem um efeito cerebral. E o que eles começaram a ver, Bibo? Que as pessoas que usam esses medicamentos para emagrecer e tinham outras compulsões, elas começaram a melhorar as compulsões delas. Então, seja por droga, sejam por álcool, sejam por cigarro e sejam por comportamentos sexuais compulsivos. Então, é importante colocar isso aqui porque nós estamos falando de um processo que, a partir de um determinado momento, ele tem sim um arcabouço neurobiológico muito importante. E nós sabemos, Bíblia, que existem pessoas que têm uma predisposição biológica a ter compulsões. Então, assim, você tem, por exemplo, famílias de pessoas alcoólatras, né? Isso não é uma maldição familiar de alcoolismo, né? Isso a gente tem genéticas que predispõem a pessoa, por exemplo, a ter um sistema de recompensas mais ativado. Nós temos pessoas que têm uma tendência à compulsão por doce ou por comida. Nós temos pessoas que têm tendência à compulsão por sexo e nós temos tendência à compulsão, por exemplo, tomada de riscos. Então, biologicamente falando, o sistema de recompensas ele é mais ativado em algumas pessoas, né? Isso explica porque algumas pessoas elas têm uma facilidade maior de tornar dependente de alguma coisa. Isso já é meio que observado na prática clínica. Eu sei que muitos podem nessa hora fazer aquela pergunta, mas aí vocês estão saindo da disfunção, do viés da moralidade. Não é uma questão. Nós temos que entender, cara, que a queda, tudo que a gente acredita, bagunçou a cabeça para tudo quanto é lado, cara. Assim, e aí não é assim, vocês estão... Eu sei que tem uma crítica necessária ao excesso da neurociência. Eu não estou aqui dizendo que todo cara que tem um vício, ele então é refém de um sistema neurocientífico. Não é isso, até porque a psiquiatria mostra que essas causas são multifatoriais. Mas a gente não pode também fugir do entendimento de que o cara está rodando um software ali depois que ele está ativado, que não é tão simples assim de parar, né? Então é uma coisa importante. E aí, entre os mecanismos, por exemplo, tem associações com trauma na infância,
tem associações. Quer ver um estudo que eu vi outro dia, cara? Sobre comorbidades. E aí é uma coisa interessante a gente falar aqui antes da gente finalizar. Existe uma associação de comorbidades com jogos. Então, por exemplo, pessoas que têm um TDAH não tratado, o TDAH, cara, o cara gosta de risco, ele gosta de novidades, assim. O cara TDAH, ele gosta de coisa nova, ele fica meio entediado. Tem estudos mostrando que a galera que é TDAH não tratada, como eles gostam de busca de novidades, de risco, de coisa nova, eles têm mais chance de se envolver com vícios do que pessoas que não são TDAH. Caraca. Então, assim, às vezes o cara, ele procura, só de você tratar um TDAH dele, ele fala, cara, aquela busca de novidade, aquela busca de adrenalina reduziu, doutor, consegui dar uma melhorada, tá mais fácil de eu controlar e tudo. E isso envolve uma série de questões. Por exemplo, um cara que tem que eu até estava vendo na revisão de literatura sobre depressão e jogos, né? O cara que é deprimido, que ele tá angustiado, ele busca mecanismos compensatórios, né? Então ele busca essa dopamina. O termo hoje da moda é dopamina barata, né? Mas ele busca o mecanismo compensatório de vias cerebrais de prazer, porque a vida dele é muito triste. Então ele busca ali uma via de prazer mais de curto prazo. E aí tem tudo a ver com o nosso tempo, né, cara? É uma discussão que você pode fazer aí, tem tudo a ver com os ídolos do nosso tempo, como que a cultura realmente do bem-estar, do prazer, do poder, da grana, como que isso encontrou na internet o seu grande fermento para que essas coisas pudessem serem cada vez mais impulsionadas. E aí vai de tudo, de pornografia e tudo. Então, assim, nós temos mecanismos psicológicos da formação da personalidade, nós temos mecanismos relacionados ao trauma, nós temos mecanismos biológicos. E isso vai definir até o tratamento, né? E aí eu termino com isso, porque em alguns casos você usa medicamentos. Você fala assim, cara, mas você vai tratar com remédio? Cara, vai tratar com remédio, porque o cara já está num nível de dependência que você precisa de ir lá nesse sistema de recompensas e inibir ele. A gente tem medicamentos que atuam nisso. Olha Ou isso. o cara está tão ansioso que ele não consegue parar. Você coloca alguma coisa para ele reduzir a ansiedade. Então, assim, existe o remédio para o viciado, o remédio específico não. Mas nós temos um arsenal terapêutico que vai atuar em vias cerebrais que vai fazer com que o cara tenha mais domínio próprio, mais controle, com que ele não entre em abstinência, assim como é feito o tratamento do álcool, da compulsão por sexo e outras coisas, e que isso... Aí voltando ao nosso início, gente, eu pegava, por exemplo, cara, 2 ou 3 viciados em sexo por ano. Eu agora pego 20 por ano, 20 a 30 por ano, entendeu? Então, assim, não é pouca gente, cara. Isso é o que eu pego. Você imagina o que a galera é um pegando. recorte teu na cidade que tu mora, ou online também você atende, né? Então, assim, a internet, a vida digital catalisou realmente esses ídolos modernos e essas coisas. E aí é uma coisa, não sei se tu acha, cara, assim, voltando aí na coisa da fé, né? Tu brincou no início que tem crente jogando, tem pra caramba, velho, entendeu? Tem gente pra caramba, assim, jogando e tudo. E aí entra numa perspectiva até do que é o contentamento, do que a gente tá fazendo da vida, né? Aí acho que você é melhor pra falar do que eu, porque eu não manjo da teologia, entendeu? Eu vou deixar pra você. Manja sim. Tem 2 livros publicados pela Thomas Nelson Brasil sobre saúde mental e fé. Mas os nomes são meio parecidos, não são? Psiquiatria e Jesus e Psiquiatria e Fé Saudável. Porque o Psiquiatria e Jesus é a relação... É o último. O primeiro é o Psiquiatria e Jesus, que é o seguinte, que ele é como que Jesus vê as suas emoções, é a sua relação emocional com Jesus. Já o Psiquiatria e Fé Saudável é a relação da sua espiritualidade dentro da comunidade. Então são coisas diferentes. Um é você e a sua fé, e o outro é você e a sua... Esse é o último. Olha aí. Esse aí é sobre espiritualidade emocionalmente saudável. Tem podcast, inclusive, Temos podcast. Tem podcast, sensacional. Esse foi com a Ender, esse podcast. Isso, e tem essa aqui, Psiquiatria e Jesus. Olha aí, aqui, Isso mesmo. Os 2 pela Thomas Nelson Brasil. Mas, cara, não, então, nesse ponto aí de vista teológico, obviamente que no gabinete... Gente, tudo isso que nós falamos, assim, são informações técnicas para você ver que, de alguma forma, é legal vocês levarem esse assunto para a igreja, tá bom? Para a igreja. Cara, necessário, velho. Necessário, se Biba. informe. Se eu fosse um pastor hoje, Biba, eu acho que depressão, ansiedade, nós já conseguimos vencer essa barreira. Os pastores já estão falando. Cara, mas esse é um tema que você está trazendo aqui, cara, que a galera não fala, velho. E eu acho que merece uma chamada de púlpito. Assim, eu acho, cara, que é um assunto que é uma ferida que muita gente não tá tocando, cara, porque
Eu acho bem pertinente e, assim, eu espero que esses temas, às vezes, eles são subestimados, mas é uma tragédia, velho, assim. Eu acho legal tu falar isso mesmo, entendeu? Sim, cara, sim, temos que tocar nesse assunto. Então tem todas essas questões psíquicas, né, que o doutor trouxe aqui. Depois, doutor, me passa se tu puder aí. Doutor, pô, Ismael, mano, que o cara é doutor, eu respeito o cara, é doutor, mano, o cara. Só que é meu brother, Ismael sobrinho. Depois ele vai passar, inclusive, gente, alguns artigos aí científicos pra você se informar. Tem muita coisa Eu vou mandar um link pra você depois, você coloca aqui no vídeo. Eu vou colocar na descrição aqui, exato. Porque assim, os artigos são em inglês, mas tem um em português. Apesar dele ser um pouco antigo, ele resume bem a questão. Eu vou colocar isso para que quem tiver interesse poder baixar esse artigo. Porque assim, galera, é um problema de ordem nacional, é uma pandemia de jogos, dívidas, famílias sendo destruídas, tá bom? E detalhe, né, pega todas as classes, tá bom? E todas as religiões. Então a gente precisa falar sobre isso, é muito importante. E do ponto de vista bíblico, acho que dá pra gente citar pelo menos aqui 2 textos que eu quero pensar com vocês. O primeiro no Antigo Testamento, acho muito interessante. Tem aquele texto, a sorte se lança no... Tô te zoando, poxa. Aqui, ó, Provérbios 28:19, galera. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem corre atrás de fantasias se fartará de miséria. O fiel receberá muitas bênçãos, mas quem tenta enriquecer depressa não ficará impune. Primeiro texto bíblico é esse. Qual a referência de novo? Para eu anotar Provérbios aqui. 28, 19 e 20. Provérbios 28, 19 e 20. Então esse texto, lembrando que é um livro de sabedoria, o livro de Provérbios ele te dá conselhos para a vida. Sim. E o conselho aqui do sábio é, cara, lavre a sua terra, trabalhe, entendeu? E você vai ter o que comer, ou seja, você tá trabalhando ali, respeitando as estações, entende? Agora, quem corre atrás de fantasias vai se fartar de miséria. Ou seja, a fantasia aqui, gente, as falsas promessas de ganho, tá? Dessas casas de aposta aí. E o fiel, né, aquele que é fiel vai receber bênção, a bênção do seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Mas quem tenta enriquecer depressa não ficará impune. Ou seja, vai se atropelar, vai trocar os pés pelas mãos, vai se endividar, vai gastar o dinheiro que não tem para correr atrás desse ouro de tolo. E aí, olha só, e fazendo um casado com isso, o texto clássico de 1 Timóteo 6, 9 e 10, tá bom? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos. Gente, volta o podcast e vê se isso aí não é a definição de várias coisas que a medicina tá falando aí do viciado, que o Ismael trouxe para nós aqui, tá? Em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens e mulheres, né? 47% dos viciados em apostas são mulheres, que levam os homens, no caso aqui o texto, a humanidade, a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 2 textos bíblicos muito claros. Você não precisa entender de grego e hebraico para aplicar a sabedoria bíblica aqui, tá? E é muito louco, cara, que a palavra idolatria, ela aparece muito pouco no Novo Testamento, se eu não me engano, 2 vezes. E nas duas vezes a palavra idolatria aparece como uma característica, como um adjetivo da ganância. Olha só, Paulo utiliza, por exemplo, aos Colossenses, no capítulo 3, se não me falha a memória, e a ganância que é idolatria. E a ganância que é idolatria. Ou seja, algo que ocupa um lugar significativo na sua mente, no seu coração, no seu jeito de viver. Algo que acaba ocupando o lugar do próprio Deus. Então, sim, não basta só a igreja dizer que é jogos de azar e que a gente não pode jogar e ponto final. Isso só não basta, porque os crentes estão jogando, entendeu? É preciso uma conscientização maior. E esse podcast é uma tentativa aí de trazer isso. A gente está no Setembro Amarelo. Eu não sei se esse podcast está saindo em setembro ou se ele está saindo em outubro, mas está aí, tá? A gente pensar saúde mental e os jogos estão aí, danificando a nossa saúde mental de forma violenta e a igreja precisa falar sobre isso. E quem tá assistindo a gente, eu acho que você falou bem, né?
É um problema espiritual também, né, cara? Assim, envolve tanta coisa, a providência, o contentamento, né? Então, eu gente, como uma pessoa... Pode falar. A providência que você... Não, eu ia dizer assim, esses lances, né, das apostas online, né? Ó, busca pela riqueza rápida. Gente, isso aí, a Bíblia já alerta, galera. A Bíblia já alerta. Volte para os textos que eu acabei de ler, sabe? Então... eu acho que sim. E sempre fico aqui a questão para quem está assistindo, né? A gente na psiquiatria, a gente tem pelo menos eu no meu caso, né? A questão às vezes não é só o errei, né? Mas é o porquê errei, né? Então, assim... Aí. Nós temos uma questão de pecado, ok, mas por que pecou, né? E aí tá lá, ninguém a ser tentado, diga eu sou tentado por Deus. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência que o atrai, o seduz, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então nós nos interessamos muito pelos mecanismos, né? Então se você tá flertando com isso, cara, dá uma checada na tua vida, né? Cara, por que eu tô buscando isso, né? Onde que tá a ponta solta, né? Antes de você terminar essa live aqui, sentir que a gente está fazendo um julgamento moral, não é isso. Cara, reflita um pouco, pelo menos, o que você tá correndo atrás, né? Eu acho que é uma reflexão interessante, né? Cara, o porquê, né? Assim, eu me pergunto na minha vida, cara, muitas vezes sobre isso. A gente estava conversando aqui em off, né? Quantas vezes a gente pensa na vida de algumas coisas de alavancagem e a gente reflete e fala, cara, por quê, né? Exato. E você volta atrás, você corrige uma rota, né? Você estopa um processo. Então, assim, faz uma reflexão de alguns porquês. Isso envolve não só apostas, as nossas compulsões modernas, que eu acho que isso aí já é um ponto de partida. Se tu tá grave, procura uma ajuda psicológica. E se for muito grave, uma ajuda psiquiátrica, que é sempre bem-vinda. Beleza? Sempre uma ajuda bíblica aos pés de Deus, uma comunidade saudável. Cara, inclusive, ó, você vai terminar esse papo aqui e vai lá ouvir o BT Papo 013. Eu e o pastor Cacau Marques, a gente fala, por que cristãos caem em golpes financeiros? Olha aí, por que cristãos... E como a igreja é um ambiente fértil para aplicação de golpes financeiros, pirâmides e tal, vai lá ouvir o BT Papo 013, tá aqui também o link na descrição deste episódio. Então vai lá, gente, vai lá. Enfim, doutor Ismael, meu amigo Ismael Sobrinho, obrigado. Eu queria agradecer pelo tempo, pelo espaço, mas acima de tudo por trazer uma pauta. Cara, eu tenho certeza que vai alcançar pessoas que talvez daqui a alguns meses você vai receber uma mensagem e falar, cara, aquele podcast... me despertou para um problema que eu achei que eu tava brincando com fogo. Então, realmente, se tu tá encrencado, procure ajuda. Amém. Valeu demais a prosa, viu, gente? Se liga lá no meu canal também, Fé no Divã, e bora trocar ideia. É isso. Galera, voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.